Começa agora o MAC Notícias, com Clara Valdivieso e Nina Gattes. Quinta-feira, 30 de maio. Está começando o MAC Notícias. Veja agora os nossos destaques para hoje. A construção do muro de vidro ao redor da USP. Qual o real motivo do projeto? A nova Previdência. Quais as principais dúvidas dos jovens sobre ela? Maria Antônia e Dona Veridiana. A história das mulheres que deram nomes às ruas do centro da capital. Você já pensou em ser um profissional de videogame? Vamos conhecer como isso é possível nos esportes. Acompanhe a partir de agora estes e outros assuntos. O MAC Notícias está começando. Bom dia, são 9 horas e 30 minutos, tempo bom na capital paulista. Os termômetros marcam 20 graus, hoje a mínima é de 19 e a máxima de 27 graus. Desde que foi inaugurado em 2018, o muro de vidro na Raia Olímpica da USP tem causado muita polêmica. A repórter Letícia Moura traz mais detalhes da obra. O muro de vidro da Raia Olímpica da USP, inaugurado em 4 de abril de 2018, ainda não está concluído. O muro de concreto com 2,2 quilômetros de extensão foi em grande parte substituído por placas de vidro. A obra implementada pelo então prefeito João Dória foi entregue incompleta. E hoje, o cenário que se encontra aqui é de extremo abandono. O projeto, avaliado na época em 15 milhões de reais, partiu de doações de 52 empresas da iniciativa privada. O objetivo era integrar a cidade universitária e suas atividades esportivas na Raia Olímpica com quem passasse pela marginal. 15 dias após a inauguração, as primeiras placas de vidro apareceram quebradas. O que antes era considerado vandalismo foi constatado, na verdade, ser erro do projeto. Aproximadamente 30 placas já foram quebradas. Aqui no chão, a gente consegue ver placas novinhas, prontas para instalação, mas que, na verdade, estão aqui, abandonadas. Procuramos as empresas envolvidas no projeto, mas não obtivemos nenhum pronunciamento. Para esclarecer mais sobre a resistência dos materiais utilizados na construção do muro, conversamos com Viviane Rubio, professora de urbanismo aqui do Mackenzie. A gente já sabe ali que é um terreno instável, que ele sofre com a movimentação. Então há uma movimentação excessiva ali, que o muro lá em placas de concreto estava resistindo muito tempo. Esse vidro, segundo os técnicos especialistas em vidros, deveria ser laminado. São vários, o que é um vidro laminado? São várias lâminas de vidro sobrepostas e prensadas. Então esse vidro laminado ele resistiria mais a essa coisa da movimentação. Então foi uma sofisticação do entendimento que, por conta de ser a entrada da cidade, ficasse mais bonito, mas que do ponto de vista da praticidade e do custo de manutenção foi um tiro na água, né? Foi um tiro no pé. Clara, parece que não foi uma boa ideia colocar vidro ali, né? E o que choca é a falta de planejamento, né? Com certeza. Bom, e agora, de São Paulo para o universo sideral. Há 2 meses, a foto do buraco negro surpreendeu todo mundo, mas os cientistas não se contentaram apenas com isso. Uma universidade na Holanda pretende produzir uma nova foto. A repórter Camila Jarouche traz mais informações. Os buracos negros contêm os maiores mistérios do universo. São objetos massivos que têm uma massa gravitacional tão intensa que nada consegue escapar de dentro, nem mesmo a luz. Por isso, acreditavam ser impossível fotografar um. Para a surpresa de todos, em abril deste ano, a primeira imagem de buraco negro foi revelada. E o que parece ser um pequeno borrão laranja e amarelo tem na verdade 6,5 bilhões de vezes o tamanho do nosso Sol. Os cientistas sabiam que os buracos negros eram invisíveis. As cores que vemos na foto são os gases que estão circulando em volta dele, mas nenhum telescópio tinha tecnologia suficiente para fotografar um buraco negro. Seria preciso construir um do tamanho da Terra para conseguir a foto, e foi isso que fizeram. Reuniram 8 telescópios no mundo todo, formando uma rede, o que foi chamado de Telescópio do Horizonte de Eventos. Eles escolheram 2 possíveis candidatos, mas no final, o mais distante que ofereceu de fato condições para a foto. Recém-batizado Poerri, que em havaiano significa fonte obscura embelezada de criação sem fim. Mas a história não acaba com esta foto. Pesquisadores da Universidade de Radboud, na Holanda, junto com astrônomos da Agência Espacial Europeia, desenvolveram um novo conceito.
Eles pretendem lançar em órbita 2 ou 3 satélites, que funcionariam como telescópios de rádio, possibilitando uma qualidade maior das fotos, já que a ausência de atmosfera eliminaria interferência nas frequências e daria uma resolução 5 vezes maior. Os pesquisadores acreditam que as imagens com mais detalhes ajudariam a analisar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, formulada há mais de 100 anos. Infelizmente, não foi divulgada uma data para o lançamento dos satélites. Por enquanto, ficamos com a mesma foto e a infinitude de perguntas sobre o maior mistério do universo. A nossa repórter Maitê vai conversar agora com um doutorando em Ciências e Aplicações Geoespaciais, Fabian Menezes, e deixar mais clara a importância da imagem. Bom dia, Maitê! Bom dia, Clara, e bom dia a todos do MAC Notícias. Para falar um pouco mais sobre a questão do buraco negro, está aqui comigo Fabian Menezes, estudante de doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Ciências e Aplicações Geoespaciais. Olá, Fabian. Qual a importância dessa foto do buraco negro para o cidadão comum? Primeiro, bom dia. Bom, eu gosto de sempre citar, para tentar explicar a importância desse tipo de descoberta, a teoria da relatividade geral do Einstein. Quando ele formulou, nem ele, nem ninguém fazia ideia de qual seria a aplicação prática dessa teoria, Mas estamos aí décadas e décadas depois e a gente usa o GPS, que sem a teoria da relatividade geral não ia funcionar bem, ia ser bem complicado. Então esse é um primeiro ponto, Esse tipo de pesquisa, de ponta que a gente faz, não necessariamente a gente vai ter uma aplicação prática, no momento, mas ele pode gerar tanto a parte teórica quanto a questão que é desenvolvida de softwares, engenharia, instrumentação, pode ser coisas que podem vir a derivar coisas para aplicação prática na sociedade. Foi divulgado que uma universidade da Holanda começou a fazer pesquisa sobre o tema. Quais devem ser os próximos passos da comunidade científica em relação a esse tema? Bom, uma parte disso seria continuar fazendo pesquisa em cima desses resultados, Então, tanto os astrônomos observacionais, quanto os teóricos vão continuar desenvolvendo pesquisa em cima disso, para saber mais sobre o funcionamento do buraco negro, procurar observar outros buracos negros, tentar implementar esse tipo de técnica que foi usada em outros casos. Então, eu diria que seria mais ou menos por aí. Muito obrigado, Fabian. Volto com vocês do estúdio. Obrigada, Maitê e Fabian, pelas informações. Ainda se fala da reforma da Previdência, mas existem dúvidas a respeito das mudanças. O MAC Notícias coletou perguntas feitas por jovens e levou para um especialista esclarecê-las. A reportagem é de Letícia Moura. O principal foco do governo do presidente Jair Bolsonaro, desde o começo de seu mandato, foi a aprovação de uma reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe apresentaram no Congresso o texto no dia 20 de fevereiro. O primeiro passo da tramitação foi a aprovação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde os deputados discutiram a constitucionalidade da PEC. Atualmente, o texto está na Comissão Especial da Câmara, onde aguarda por mudanças em sua composição para ser aprovado pelo plenário. Os principais pontos de divergência no colegiado são a aposentadoria dos trabalhadores rurais, o BPC e a capitalização do regime. Nós, do MAC Notícias, perguntamos para diversos estudantes quais eram suas dúvidas sobre a reforma da Previdência e as levamos para o professor Ivan Dick, que dá aula de Direito Previdenciário aqui no Mackenzie. Que pé a gente está com a aprovação da Previdência e se ainda tem alguma chance de mudar ela até aprovar? Com relação à reforma da Previdência, a tramitação está praticamente no seu início ainda. O rito previsto no regimento interno da Câmara e do Senado, que trata da PEC, prevê 2 votações no âmbito da Câmara e 2 votações no âmbito do Senado. A primeira comissão que o texto passou foi a Comissão de Constituição e Justiça. Esse foi o primeiro passo. A comissão acabou aprovando, falou que o texto é constitucional. E o passo seguinte foi a criação de uma comissão especial. Como esse texto ele tramita num regime de urgência, ele vai passar por uma comissão especial e logo na sequência vai ao plenário. Essa comissão especial vai ser o grande cenário de embate. É onde as coisas realmente serão definidas. Então ainda dá tempo de mudança, sim. Quais são os privilégios que realmente vão ser cortados? A ideia é economizar 1,2 trilhão. Mas de onde é que vem esse dinheiro? Mais da metade, até beirando 75% dessa economia, vai ser em cima do regime geral. Então você está falando dos trabalhadores da iniciativa privada, que ganham no máximo
R$ 5.839. Jogar esse peso em cima do regime geral me parece um pouco injusto. Não me parece ser um combate de privilégios. O governo estimou para o regime geral 750 bilhões, mais ou menos, para o regime próprio uns 218 bilhões, e aí vem os militares, complementando esse 1,2 trilhão que o governo pretende economizar. No cenário atual, qual seria o benefício de uma previdência privada? A ideia da previdência privada é permitir que a pessoa possa ter rendimentos superiores àquilo que o INSS paga. Então, o limite máximo de pagamento do INSS é R$ 5.839,45. Tem pessoas que têm uma ambição maior e querem um valor de aposentadoria superior. Para quem quer esse valor de aposentadoria superior, ele necessariamente tem que se socorrer de uma previdência complementar. É uma modalidade de complementação, ela funciona de maneira autônoma ao regime próprio, ao regime geral, mas ela não é excludente, ela se soma. A pessoa que tem um plano de previdência complementar, ela não pode abrir mão de contribuir para o regime geral. Ela vai participar dos dois. E agora nós vamos chamar a Letícia ao vivo para dar a atualização da reforma. Bom dia, Letícia. Bom dia, Nina. Vamos então com as atualizações sobre a reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu anteontem com membros da bancada do Partido Progressista para conversar e discutir a reforma da Previdência. Paulo Guedes afirmou estar confiante em achar um objetivo comum e um meio termo para que a reforma seja aprovada na comissão especial. Além disso, ainda essa semana, alguns membros de partidos do Centrão afirmaram ter recebido uma nova proposta do governo Bolsonaro de 10 milhões extras por semestre de verbas do orçamento. Tudo isso em troca do apoio à reforma da Previdência. A data da decisão ainda não está confirmada, mas Rodrigo Maia afirmou ao longo da semana querer antecipar a votação para que a decisão ocorra ainda esse semestre. Durante o dia de hoje, algumas manifestações de estudantes ocorrerá contra para serem contra o corte de verbas na educação. Essas manifestações são encabeçadas pela União Nacional dos Estudantes e contam com a presença de pessoas convocadas pelas centrais sindicais que são contra a reforma da Previdência, como a CUT. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Letícia, pela atualização. No próximo bloco, falaremos sobre os novos meios de transporte que estão tomando a cidade. O MAC Notícias volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie. Temos acompanhado várias notícias sobre o desequilíbrio ambiental. O principal vilão é o descarte incorreto de substâncias, que vem poluindo oceanos e prejudicando a estabilidade da temperatura no planeta. Por isso, sustentabilidade é um conceito que deve ser mais discutido. A comentarista Camila Jarouche explica o porquê. A questão da proibição do fornecimento de canos descartáveis em estabelecimentos de São Paulo criou bastante polêmica. Alguns acreditam que essas medidas são inúteis, mas será? O assunto ganhou notoriedade depois que um vídeo de um ambientalista tirando um canudo do nariz de uma tartaruga viralizou, assim como o caso da sacolinha plástica encontrada na fossa mais profunda do oceano. Então, olha que surpresa! Diversas pesquisas foram divulgadas sobre o descarte de plástico. É estimado que o americano utiliza 500 milhões de canudos por dia, e um estudo feito em Copacabana revelou que o plástico representa 24% do lixo encontrado na praia. Apesar das pessoas ficarem bravas com a história do canudo e até mesmo alguns supermercados terem parado de oferecer sacolinha, a maioria do povo só diz e não quer fazer nada. Sendo que para parar de usar canudo, sacolinha e copo plástico já faria diferença. É só pensar numa cidade do tamanho de São Paulo, com milhões de habitantes, o tanto de lixo que produz.
São essas pequenas coisas que acabam fazendo a diferença. Até mesmo utilizar patinetes e bicicletas para viagens de curta distância, ao invés de optar por transportes que liberam gás carbônico no ar. Apesar das recentes notícias sobre segurança, continua sendo uma boa escolha. É só usar capacete. As pessoas têm que entender que o mundo está do jeito que está por nossa causa, seja por meio das indústrias, fábricas, carros ou apenas ações de nós indivíduos. É nossa responsabilidade tentar diminuir o impacto que causamos no meio ambiente. É claro que mudando hábitos de utilização de descartáveis e transporte não vai mudar o problema todo, mas já é um bom começo e melhor do que não fazer nada. É para se refletir, né? Bom, se deslocar na capital paulista é um desafio, mas existem várias alternativas para fugir do trânsito. Conheça algumas delas na reportagem de Maitê Martins. Um dos cartões postais de São Paulo é o seu trânsito. As pessoas perdem em média 2 horas e 43 minutos no seu deslocamento pela cidade. Para fugir do engarrafamento, meios de transporte alternativos tornam-se cada vez mais populares. Uma novidade nas ruas são os patinetes, que despertam a curiosidade de quem passa por eles. Os patinetes que não precisam de uma estação, ou seja, podem ser estacionados em um ponto da calçada, têm ganhado espaço na cidade. O benefício que a patinete proporciona, eu creio que seja a facilidade de você poder retirar ele em algum dos pontos fixos e depois você não ficar atrelado às vezes ao trânsito. Tanto na Avenida Paulista a gente dispõe de ciclovias e ciclofaixas, então a gente consegue bem mais rápido, muitas vezes que até o metrô. Denis Lopardo, cofundador e head da Escomobilidade, compartilhou seu ponto de vista quanto ao uso dos patinetes. Deixar sem regulamentação, sem discutir o que é ideal, não é o caminho, e proibir imediatamente também não é outro caminho. Então a discussão, a conversa e a convergência, sim, com algumas limitações que vai ser necessário, porque o espaço físico ele é limitado, é fundamental para que a gente tenha uma boa convivência e não ofereça o risco para as pessoas. Uma opção mais conhecida são as bicicletas, que podem ser encontradas tanto em estações quanto no sistema Dockless. Sócio fundador da startup Cipópolis, Ivo Pons comentou sobre a comodidade do uso dessas bicicletas em comparação com o sistema de docas. Para o meu conforto, né, a situação ideal é a bicicleta sem doca, que eu posso largar na porta da minha casa. Então é pensar que essa comodidade que o carro trouxe, os outros modais precisam também de alguma maneira construir, com, claro, o apoio também da cidade para isso. Mas no meio de tantos carros, andar sobre 2 rodas pode se tornar um desafio. Marcos Souza, diretor de jornalismo do portal Mobilize Brasil, falou sobre a responsabilidade dos cidadãos na diversificação dos meios de transporte. Qualquer canto. Então, uma coisa que as pessoas podem fazer, você que está aí, né? Pense antes de sair de casa. Pense se você realmente vai precisar utilizar o seu automóvel. Você pode economizar combustível, você pode economizar um pouco, vai desgastar menos o seu automóvel e vai fazer bem para a cidade e para o seu próprio corpo. Segundo informações dadas pela assessoria do Ministério da Infraestrutura, em março, o Denatran realizou uma reunião sobre meios de transporte alternativos, com o objetivo de classificar os tipos de veículos e requisitos para habilitação. Em nota, afirmaram que a resolução determina que tanto os municípios quanto o Distrito Federal regulamentem a circulação. A Prefeitura de São Paulo já se posicionou e novas regras, como a obrigatoriedade do uso do capacete e a proibição do uso de patinetes nas calçadas, entraram em vigor no dia 28 de maio. Mas e você? Como prefere andar por São Paulo? 4 casos recentes voltaram a esquentar o tema da liberdade de expressão. Todos eles tinham em comum a participação de políticos. Veja o comentário de Gabriel Pellegrini sobre o assunto. A liberdade de expressão é fundamental para qualquer democracia. No Brasil, isso não é diferente. Sem isso, as pessoas não têm garantido o seu direito de fala e opinião, e o debate passa a ter uma só voz, uma só posição. Quando é assim, a democracia deixa de existir e a ditadura prevalece. Recentemente, o Brasil acompanhou 4 casos que trouxeram à tona a discussão sobre a tão famosa liberdade de expressão. O comediante Danilo Gentili foi condenado a 6 meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto
por ofensas à deputada Maria do Rosário. Outro comediante que foi levado à justiça é Gregório do Vivier, que está sendo processado pelo Ministério Público por ofensas a Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Outros casos recentes e talvez até mais graves foram as restrições feitas à página do site O Antagonista e à revista Cruzoé. Em uma de suas matérias, a revista liga o ministro Dias Toffoli a Odebrecht. Já o site menciona a censura feita pelo presidente Jair Bolsonaro sobre uma propaganda do Banco do Brasil, que não mostrava nenhum conteúdo ofensivo. Em relação aos comediantes, caso eles tenham ofendido alguém, merecem sim uma penalidade. Mas com toda essa discussão que existe sobre uma reforma carcerária, será que de fato a solução é mandar eles para a reclusão? Já nos outros dois casos, você não pode usar sua força pelo cargo que você está para censurar uma propaganda ou uma matéria jornalística que contenha seu nome ou ideais que você não apoia. Essa censura, tanto no comercial quanto nas matérias, mostram como a liberdade de expressão está em risco no Brasil, já que, em todos esses casos citados, o fator comum é que o poder público é quem está processando, e se o poder público está interferindo no que é falado e mostrado, só podemos ter a certeza de que, cada vez mais, estamos sendo censurados. No próximo bloco, o sucesso dos e-games. E uma reportagem sobre as mulheres empreendedoras que fizeram a história de São Paulo. O Mac Notícias volta já. Surgiu a aspirina da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Você já ouviu falar da Maria Antônia e da Dona Veridiana? São duas mulheres que dão nome às ruas famosas do centro da cidade. Vamos entender a importância delas na reportagem de Zé Jardim. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias, mas o que elas não sabem é que as duas foram importantes figuras femininas para a cidade de São Paulo. Marcel Mendes, diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia do Mackenzie, escreveu 2 livros sobre o passado de Higienópolis. E para entender melhor a história do bairro, foi necessário conhecer a história das duas mulheres. Essas figuras foram damas aqui, principalmente do século XIX, muito próximas socialmente, com perfis parecidos até entre si, que elas, assim, precocemente em relação aos costumes sociais, elas assumiram uma certa liderança econômica, até política. Maria Antônia da Silva Ramos nasceu em 1815, na cidade de Castro, no Paraná. Era uma mulher de presença forte, conhecida por doações para a área da educação e também por sua participação no início da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela se notabilizou por ser uma mulher próspera, que geria, administrava um patrimônio bastante grande, patrimônio esse herdado da família. E ela se filiou à Igreja Presbiteriana do Brasil, que para a época era um escândalo muito grande, porque as tradições católicas muito fortes. Mas, em termos de território, o grande negócio da época foi ela ter vendido por preço simbólico para as missões presbiterianas, na pessoa do Raymond Chamberlain, aqui uma parte boa do nosso campus atual, cerca de 27 mil metros quadrados, e acabou ficando uma pessoa assim marcada pelo seu traço assim de independência, de ideias arrojadas para a época e de contribuição social. Veridiana da Silva Prado nasceu em 1825. Se casou aos 13 anos com seu tio, que tinha 27. Teve 6 filhos. Foi figura importante para a cidade de São Paulo no século XIX. Veridiana era uma mulher culta e poderosa. Aqui em seu palacete, ela recebeu personagens marcantes para a história do Brasil. A
Veridiana já vinha de família tradicional, família Prado, que era detentora de capitais. Depois que ela se separou do marido, ela ficou ainda gerindo um enorme patrimônio. E nessas condições ela construiu esta casa, chamada aqui a mansão da dona Veridiana, e passou a receber nesse endereço aqui, que nós chamamos aqui da dona Veridiana, intelectuais, políticos. Dom Pedro II esteve na casa dela, a princesa Isabel esteve várias vezes. Ela promovia saraus literários e assim, eventos culturais. E ela realmente foi, aqui em São Paulo, certamente o nome mais saliente do século XIX. Estas duas mulheres quebraram paradigmas em uma sociedade muito machista. Eram influentes e tiveram grande impacto no desenvolvimento da capital paulista e também para o papel da mulher naquela época. O modo como a história oficial distorce a importância das mulheres para o desenvolvimento da cidade é um crime, ou melhor, chega a ser uma barbárie. É evidente que essas e muitas outras mulheres foram a verdadeira energia da locomotiva paulistana, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, seja em seu crescimento ou em sua cultura. Em Santa Rita de Sapucaí, há um exemplo de mulher que empreendeu e infelizmente tem uma valorização apenas regional. Sinhá Moreira, sobrinha do ex-presidente Delfim Moreira, lutou pela valorização do ensino técnico no Brasil e foi fundadora da primeira escola de eletrônica da América Latina. Vale lembrar que, como no caso de Dona Veridiana, essas mulheres ainda tinham que garantir a educação de seus filhos enquanto administravam suas terras e seus empreendimentos, indo contra a lógica patriarcal de sua época. Mas será que essa cultura ficou lá no século XIX? Não é o que me parece. Parece que não. Obrigada, Bruno, pelo comentário. Bom, um time LGBT de rugby da capital paulista não mede esforços para quebrar paradigmas. A repórter Juliana Kleik estava passando pelo Parque do Ibirapuera e surpreendeu a equipe em um treino. Vamos acompanhar essa reportagem de celular. O esporte é capaz de quebrar barreiras. O Tamanduá Bandeira ergue com orgulho a sua bandeira LGBT há 2 anos. Segundo Alan, um dos fundadores do time, a ideia é democratizar o esporte por meio do rugby. Eu gostei muito tanto do espírito de união, da possibilidade de treinar num time LGBT que eu nunca tinha treinado, que para mim foi muito legal. Eu adorei o esporte, eu adorei a prática, que é uma coisa que puxa muito a gente a fazer sempre mais um pouco pelo time. Enfim, eu gostei muito de tudo que envolvia o rugby. Eu acho divertido porque é uma coisa brasileira que o pessoal do rugby sempre usa alguma coisa muito nacional e é o Tamanduá Bandeira, né? Tipo, a gente levanta a nossa bandeira também, que é a bandeira LGBT. O Tamanduá Bandeiras está agora focado nos amistosos e você pode fazer parte disso também. Basta acessar as páginas das redes sociais deles, como o Facebook ou o Instagram, e entrar em contato com algum dos organizadores, que respondem em questões de minutos. Então, dia 6 agora de maio, a gente fez 2 anos e, começou com treinos, totalmente sem pretensão, né? E saber que a gente se manteve por 2 anos aí dentro do rugby nacional, pra gente é uma coisa muito importante, dá muito orgulho de saber que a gente tá conseguindo crescer cada vez mais, tá ligado? Já pensou em ganhar dinheiro jogando videogames? O repórter Enrico Bertagnoli conversou com uma galera que faz parte do universo dos esportes. Confira agora. O mercado de e-sports deve crescer quase 15% em 2019. O que era antes diversão, agora virou coisa séria, e muito séria. Estima-se que 66 milhões de brasileiros sejam jogadores de algum e-sport. André Rivera, estudante de jornalismo, de 26 anos, começou a jogar campeonatos de FIFA em 2016, graças ao incentivo do seu irmão. Mas em 2016, meu irmão ele me incentivou a procurar, a jogar campeonatos e tal. E foi aí que eu comecei a jogar profissionalmente. O primeiro campeonato que eu joguei, eu já fui para a final. Então eu já vi que tinha um potencial enorme. Como é o caso de Felipe Mesquita, de 21 anos, que joga profissionalmente Call of Duty. Comecei a reparar, meu irmão também jogava, então a gente jogava junto e aí eu comecei a ver que eu me destacava bastante. Pensei que podia dar em alguma coisa. André e Felipe contam com uma pesada rotina de treinos para competir em alto nível. Vai de 10 a 14 horas diárias para aprender a jogar. E aí depois você só vai treinando para não perder esse ritmo. É uma rotina bem pesada,
Começa normalmente das 7 da noite e vai até meia-noite, dependendo, meia-noite, 1h. Cada vez mais, jogos eletrônicos estão se tornando populares. Assim, surgem mais campeonatos e mais espaço para publicidade. O Brasil configura como o terceiro país do mundo com mais jogadores. Entretanto, está entre o 10º e o 15º no faturamento, mas isso deve mudar em breve. Assim, surgem novas oportunidades de trabalho. André aposta agora nos streamings, pois acredita que é importante conseguir várias formas de ganhar dinheiro através dos games. E agora eu tô migrando para fazer stream dos jogos, porque mesmo financeiramente é uma parte boa que está crescendo. Felipe já participou de diversos campeonatos presenciais e online. Para ele é o motivo pelo qual todo player treina. Ele aposta nesse tipo de competição para ganhar dinheiro. Tipo, todo campeonato tem um prize pool que chama, que é tipo a premiação. Então o próximo campeonato que vai ter agora em julho, a premiação é de R$7.500 pro primeiro. Então aí dividiria por 5 pessoas. O bagulho é um reconhecimento muito da hora, tipo, as pessoas vindo falar com você e tal. E fora a parte de jogar com a plateia. Tipo. André também joga campeonatos. Ano passado participou do Mundialito de FIFA. Classifiquei para o Mundialito de Manchester no FIFA 18, chamado os 64 melhores jogadores do mundo. Muita gente boa, muita gente que tem patrocínio, uma estrutura por trás. E isso você sente a diferença. Os dois falam sobre a dificuldade de ser levado a sério como um player. Tipo, a gente deixa muito tempo de treino, a gente abre mão de muita coisa, só que não tem retorno nenhum, sabe? Porque primeiro tem o preconceito dos seus pais, das famílias e depois dos seus amigos. E a dica dos dois, para que dê certo, é a mesma para qualquer outro sonho. Então, o conselho é, tipo, sempre persistência e muito treino, mano. Não vai ser você vai começar a jogar em um mês, você já vai estar no melhor time, ou um dos melhores times. Se você não acreditar em você, pode ter certeza que muita gente vai desconfiar e vai querer colocar você para baixo para que isso não dê certo. Clara, você sabia que a final do Campeonato Mundial de League of Legends do ano passado teve um número de espectadores muito próximo à final do Super Bowl? Isso eram 99 milhões e 103 milhões respectivamente. Nossa, é muito próximo, né? E eu acho que o que é impressionante é que o Super Bowl é um dos campeonatos mais assistidos no mundo. Dá pra ver que as coisas estão mudando, né? Sim. Bom, São Paulo não é apenas a terra da garoa e do trabalho. Há uma vida cultural intensa e com muitos eventos gratuitos. O nosso repórter Ricardo Marangoni fez uma seleção de algumas exposições que estão rolando aqui na capital. Confira, pois uma delas pode estar perto de você. O Farol Santander, localizado no centro da cidade, obriga 4 andares de exposições. Entre as exposições estão da Hebe Camargo, que conta a trajetória de uma das maiores apresentadoras da história da TV brasileira. Esta está lá no Farol até dia 2 de junho. Já no 24º andar está localizada a exposição da Champions League. Nela é possível conhecer mais os detalhes da maior competição entre clubes do mundo. O museu está aberto de terça a sábado, das 9 às 8 e aos domingos, das 9 às 19. Do lado do Farol, na Avenida Paulista, temos o Instituto Moreira Salles. O museu tem à disposição a história do fotógrafo Marcos Ferrez. A exibição mostra ao público artefatos e fotos de mais de 50 anos de sua vida profissional. O Instituto está aberto de terça a domingo, das 10 às 20 horas. O MAC Notícias está chegando ao fim. Você verá uma crônica sobre São Paulo que a Larissa Mora produziu. Mas já vou me despedindo de vocês. Agradecemos a todos que assistiram. Tchau, Nina. Tchau, Clara. Muito obrigada a todos e até o próximo MAC Notícias. Acordo mais uma vez. É só mais uma de muitas outras que vêm a seguir. O despertador toca, os carros buzinam na rua, os ônibus incomodam meus ouvidos com seu motor estrondoso. Mas não adianta reclamar. Reclamar é perder tempo. E perder tempo... perder tempo é inaceitável. Essa cidade nunca para. E eu também não. Não há tempo para pensar. Tudo deve estar em uma perfeita e automática ordem mental. Otimizar o tempo só para amanhã ganhar mais tempo. Vender o meu tempo para amanhã ganhar dinheiro. Para depois de amanhã eu não me preocupar com o tempo. Mas e se eu parar só uma vez para perceber tudo o que perdemos em nossa correria e ignorância diária?
Evitamos pensar nas coisas ao nosso redor porque estamos muito ocupados tentando entender a nós mesmos e nossos próprios problemas. Mas qual o preço que pagamos por isso? Se a gente parasse só uma vez para reparar em todas as coisas ao nosso redor, todos os detalhes, será que nós daríamos mais valor à vida? Ao céu? À água? À terra? Toda essa beleza jogada fora. Nós estamos tão presos a telas, reflexos e uma falsa noção de tempo que não aproveitamos o tempo de fato. Não percebemos que são essas pequenas coisas que deixamos de lado dia após dia que fazem a diferença, que nos movem para frente e que nos incentiva, e que correr contra o tempo não faz sentido se a gente não aproveitar nosso tempo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Já estão pensando demais, e pensar é perder tempo. Essa cidade nunca para, e eu também não.